Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bianca Cabral, eu sou engenheira de meio ambiente aqui do Pará. Eu sou de Belém, mas hoje eu moro em Paraupé, mas sou do Pará. E o país que eu fui, passei 20 dias aí, um país assim, ó, nem tem como não saber qual foi, né? Foi Malta, essa ilha maravilhosa que eu pude conhecer lá no Mediterrâneo. Eu trabalho numa empresa, ela é australiana, uma multinacional, e eu comecei a ter contato com as pessoas, os australianos aqui na empresa. E eu já fazia inglês aqui, estudava nos cursos, tudo, mas eu sempre travava. Sempre que eu precisava falar alguma coisa, eu ficava com vergonha de falar, com medo de falar errado. E aí foi que um desses estrangeiros falaram assim mesmo, Bianca, por que você não tenta fazer um intercâmbio? Porque quando você chegar lá, você vai entender que tu não vai ter opção, tu vai ter que falar, tu vai chegar na cafeteria e falar assim, claro que ele falava inglês, né, gente? Então ele vai falar assim, olha, eu preciso de café com leite. Você não vai dizer café com leite, você vai ter que se virar e falar coffee and milk, do seu jeito. Então você vai fazer totalmente uma imersão. E foi isso que eu fiz, eu decidi fazer, procurei a agência e fui, na cara e na coragem. E durante um ano eu fiquei estudando inglês, o basicão, para tentar chegar lá e saber aproveitar o máximo possível. Primeiro de tudo, eu decidi o lugar que eu ia. E aí eu fui e vi na internet, comecei a pesquisar sobre o local, sobre as escolas e tudo. E aí eu vi o folder da France Pass e lá tava, eu entrei em contato, mandei e-mail, tudo. E logo depois a Juliana, que era a minha consultora, ela começou a conversar comigo, procurar entender o meu perfil, o que é que eu queria. E ela começou a traçar um objetivo para mim, junto comigo, tudo que eu queria. Eu disse, olha, eu tenho férias, eu tenho 30 dias no máximo, mas eu fechei os 20 dias, a Juliana foi, viu toda a parte eu queria que fosse uma turma mais sênior, mais 30, e ela me atendeu nisso, sabe? Eu pedi completo, eu pedi com acomodação, com translado, porque eu tenho um pouco de medo. Eu sou essa pessoa que tem medo, sabe? E aí ela disse, olha, você quer translado? Quero tudo que me dê segurança, para eu não me perder, para eu não fazer nada errado. E aí, correu tudo certo, graças a Deus. Então, no início, eu meio que fiquei com medo, sabe? Eu cheguei lá e eu ficava travando, com medo do meu sotaque, com medo de falar errado. E quando eu percebi que as pessoas entendiam o que eu falava, e era muito, muito engraçado isso, porque eu ficava, nossa, você entendeu o que eu falei? Aí teve até uma pessoa que falou, claro, você tá falando inglês. E aí eu entendi, eu disse, não, beleza, agora eu tô falando, eu tô no país, então não tem como eu falar português, vamos lá. E quando eu cheguei na escola, que eu tive que me comunicar, falar as coisas e tudo, eu entendi que aquele um ano que eu estudei o básico mesmo, saí do básico, quando eu fui fazer minha prova de nivelamento, que a professora falou, ó, você é pré-avançado. Aí eu, oi? Então, assim, foi muito bom para mim, eu fiquei surpresa. Mas ainda tinha muito problema no lesson, né? Dificuldade, e eu ainda tinha muita vergonha de falar. E a minha professora lá da escola, ela super incentivava a gente a falar, mesmo que a gente falasse errado, ela corrigia a nossa pronúncia. E isso eu fui trabalhando. Tipo, eu aprendi algumas pronúncias aqui que não estavam ok, que não estavam corretas, né? E aí ela foi trabalhando a pronúncia o tempo todo comigo, de coisas assim básicas do dia a dia. E eu comecei a trazer isso pro cotidiano lá em Malta mesmo, porque eu tinha que ir no comércio, eu tinha que fazer supermercado, eu tinha que passear, eu tinha que pedir informação na rua. E aí foi que eu fui destravando e fui. Quando eu vi, eu disse, nossa, gente, eu tô pensando já em inglês. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, Malta é um lugar muito fácil de se andar. Muito, muito, muito fácil. Eu andei muito de patinete. Então, assim, as cidades lá, elas são como bairros aqui no Brasil pra gente. Elas são muito próximas. Então, tipo assim, 10 minutos você tá numa outra cidade. Medina, que é a principal cidade onde foi gravado Game of Thrones, ela fica um pouquinho mais distante. Mas nada assim é muito absurdo de ir. Então, assim, a escola que eu fiquei, ela tinha passeios, ela tinha atividades extra-classes que os próprios alunos organizavam junto com os professores fora da sala. Tipo assim, vamos no café e tudo. E aí resolveram ir para Medina. Então, assim, quando eu falava, vamos pra Medina, vamos pra Medina. Então, eu fui no passeio da escola pra Medina, a primeira vez. E depois eu fui sozinha, assim, de ônibus e tudo. Sem falar também que eu fui em St. Paul's Bay, que também tem um contexto histórico, bíblico,
que me interessava muito, que foi onde o apóstolo Paulo naufragou e levou o evangelho para lá. Então, eu queria muito conhecer e eu tive a oportunidade de conhecer isso. É tudo muito fácil, o acesso é muito fácil, é tudo muito, muito barato, assim, teoricamente, né? De fazer as coisas, de poder ir para os lugares e tal. Gente, as pessoas, principalmente nós que somos brasileiros, quando elas percebem que nós somos brasileiros, você é brasileira, é legal. Então elas chegam, já querem te ajudar, já falam bom dia, daquele jeito enrolado deles. E eles procuram te ajudar da melhor forma. Eu fui super bem tratada na cidade, super bem tratada. Todo mundo, desde da acomodação, desde do traslado, quando o taxista foi me buscar, super gentil comigo, cheguei assim quase 11 horas da noite, e ele lá com a plaquinha, todo bonitinho, ele me deixou no hotel, o hostel, né, no caso, que eu fiquei, a acomodação. E, nossa, a minha professora, aquelas professoras mesmo, tiazinha ela era linda, parece uma boneca, ela desenhava pra gente no quadro, usava vários pincéis coloridos e fazia atividades com a gente. Gente, eu sou encantada, eu vim de lá, outra pessoa. Uma coisa que eu amei em Malta, as praias são super seguras. Eu fui numa praia que se chamava Coral Lagoon, e aí era uma cava, né? E você olhava de cima, eu disse, gente, a gente tem que descer. E aí nós pegamos um caiaque, remamos em mar aberto, tudo, até chegar na entrada dessa cava, e rodeamos tudo. Quando nós voltamos, eu disse, gente, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa na minha vida, porque depois disso, eu acho que eu nunca mais vou ter medo de enfrentar um desafio. Primeiro de tudo, esqueça qualquer coisa que você ouviu sobre a Europa. Por exemplo, roupa. Você é livre. Então, se você quiser ir de short, camiseta para aula, sinta-se à vontade. Lá é uma região praiana, as pessoas não estão aí pro seu exterior, sabe? As pessoas procuram saber muito de você, assim, para saber da sua cultura, tudo, porque tem muita gente de vários países e você acaba conhecendo vários sotaques, várias pronúncias, e isso é muito legal. Outra coisa que eu falo, quando você for para Malta, leve tênis e chinela, assim. As ruas são meio lisas. Eu levei sandalinhas rasteiras e, assim, não. Tem muita ladeira e lá é um lugar para você andar e contemplar arquitetura, história, olhar cada detalhe. Não vá com pressa para os lugares. Não vá. E outra coisa é, assim, aproveite ao máximo. Durma pouquíssimo. Eu dormi, assim, bem pouco. Porque, assim, a gente tem muita coisa para fazer. Em 20 dias, eu fui todos os dias eu ia num lugar diferente e eu não tive a oportunidade de conhecer tudo. Ainda faltou muita coisa. Malta, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, como eu falei, de vários lugares, e você acaba aprendendo um pouquinho da cultura de vários lugares e também curiosidades. Eu vou te dar um exemplo. A minha companheira de quarto, ela era francesa. No início ela não foi muito legal comigo, mas depois ela começou a ficar bem legal e assim, ela me ensinou várias coisas, porque eu ainda ia pra França. Na volta, eu ia fazer uma conexão de 12 horas na França. Então ela me deu várias dicas do que fazer, tudo, tal, de como falar lá, algumas pronúncias para dizer que eu não me comunicava em francês e tudo. Então, assim, foi muito legal conhecer essa parte. E faça amizade com os japoneses. Os japoneses são maravilhosos. Os japoneses são divertidos, eles gostam de fazer um monte de passear com você, de conhecer os lugares, eles gostam de se divertir, eles são muito, muito de boa, assim, para tudo. Leva uma camisa do Brasil ou uma bandeirinha do Brasil na sua mochila, porque quando eu saía com a minha camisa do Brasil na rua, todo mundo fazia questão, Brasil! E não sei o que. E eu falava obrigada, aí de nada. Eu falava, thank you, aí de nada. Que legal. E assim, quando eu voltei, todo mundo fala da minha viagem. Parecia assim que eu fui para um outro mundo. E muita gente se interessando também pelo intercâmbio, né? O que foi mais legal, porque eu mostrei um pouquinho do dia a dia lá, estudando, com a professora, tudo. E as pessoas começaram a entender, nossa, como é que é? Eu disse, gente, todo mundo que quer falar inglês, se tiver uma oportunidade de ir para o intercâmbio, tem que ir. A gente vira uma chave, é incrível, que você começa a falar e, assim, você fala. E quando sai assim naturalmente, sai fluindo, parece que as palavras vêm na tua cabeça. Eu disse, nossa, eu sei isso. E
De verdade, eu fiquei muito orgulhosa de mim, assim, porque eu nunca pensei que eu pudesse aprender tão rápido. Eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu nunca pensei que eu pudesse aprender tão rápido, me adaptar tão rápido. E essa viagem foi um divisor de águas na minha vida pessoal. E, assim, Malta não poderia ter sido... acho que não teria um destino melhor para eu ter escolhido. Teve um dia que aconteceu um negócio comigo. Eu tenho tem uma pessoa que é da Austrália, né, que é minha empresa, como eu falei, é australiana. Ele vem para o Brasil, ele é o chefe de todo mundo, né? Vamos dizer assim. Ele é o representante da Austrália aqui no Brasil, então todo mundo responde para ele na empresa. E eu fui entregar alguma coisa para ele, e aí ele perguntou: "Ei, Bianca, como foi as férias?" Em inglês, né? E aí eu fiquei assim, travada. E aí eu lembrei do que a minha professora falou no último dia para mim. Ela disse: "Não tenha medo de falar. Fale. Você não nasceu você não nasceu falando português, você teve um processo." E aí eu disse: "Não, eu tenho que perder minha vergonha." Quando eu voltei, eu comecei a falar. Imagina, você falar com o chefão, né, da sua empresa. O cargo não é o CEO, mas é como se fosse. E eu tenho que falar com ele em inglês. Eu fiquei com medo de falar alguma besteira. E eu comecei a falar, ele: "Sério?" E ele falando comigo, ele entendendo o que eu tava falando. Aí eu falei: "Você tá me entendendo?" Ele: "Claro, você tá falando inglês. E, aliás, obrigado por se esforçar para falar comigo. Eu sei que não é sua língua materna, mas obrigado." E aí eu comecei a contar. Ele: "Me conte mais de Malta, eu quero colocar na minha lista." E aí eu comecei a falar. Ele: "Nossa, sério?" E jogava na internet e ele entendia. Quando eu saí da sala, eu falei pra minha amiga, disse: "Gente, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida." Junta, te organiza. Eu passei um ano organizando isso. E assim, não foi da noite pro dia. Eu tive dificuldade, sim. Às vezes a gente tem dificuldade para pagar alguma coisa assim, atrasa. Mas não desista, assim, de verdade. Vá e aproveite mesmo, assim. Não tem esse negócio, não vou falar com o brasileiro. Não tem isso. Aproveite, viva a experiência, conheça o mercado, ande muito na cidade. É maravilhoso. Eu sou empolgada, gente. Deu para perceber, né? Mas eu tive uma experiência ótima. Eu não tive problema com a escola, eu não tive problema com o alojamento, eu não tive problema com a agência. Eu fui super bem atendida. Não tô sendo paga para estar aqui falando, que é muito importante. Eu fui uma pessoa muito feliz. A minha família e meus amigos falam: "Bia, voltaste outra pessoa." Sair do nosso país e ir para o exterior, onde você não conhece ninguém, é muito complicado. E a gente precisa ter um suporte. E a Fluency Pass, desde o início, ela foi me dando suporte, me orientou na melhor escola, me orientou na melhor metodologia para mim, dentro dos meus limites, dentro do meu orçamento, e me levou para uma escola muito boa, me colocou numa acomodação muito boa. E eu sempre tive todo o suporte. Eu tenho muita gratidão pela Fluency Pass, porque eu entrei com uma outra agência e levei um golpe da outra agência, então eu tava com muito medo. E desde o início, sempre as pessoas me acalmando, né? Me tranquilizando, dizendo que ia dar certo. E deu certo, assim. Muito obrigada, Fluency Pass, por essa experiência incrível. Vou fechar outros pacotes de intercâmbio, sim. Agora eu quero ir para outros lugares. E estou indicando para todo mundo, porque graças a vocês eu consegui realizar um grande sonho. E é isso, estudante, gostou desse vídeo? Se você gostou, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e deixa nos comentários aqui embaixo também o que você achou sobre esse tema. Aliás, aqui na Fluency Pass você pode cotar o seu intercâmbio de forma 100% online e gratuita. Te conectamos com as melhores escolas no exterior sem cobrar nenhuma taxa de agência. Tá esperando o quê para dar aquele check definitivo nesse objetivo? Estamos aqui para te ajudar e agora é a hora. Clique no link da descrição e faça agora mesmo o seu orçamento. Te vejo no nosso próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau!